Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal para poder estar trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Vocês já pararam para se perguntar como fazer para ter sucesso? Como alcançar uma ideia? O que preciso fazer para conquistar os meus objetivos? É umas perguntas interessantes, né? Então, desde já, pessoal, procure estar bem atento aqui nessa mensagem que eu vou passar para vocês. Eu vou mostrar aqui uma ideia, né? O objetivo é mostrar uma ideia e depois eu vou conversar com vocês e vou passar uma ideia, um feedback de algumas experiências que já passei, né? E conseguimos sucesso, né, nesse mundo do futebol que é tão competitivo. Tanto ele para jogadores profissionais ou jovens que querem atuar no futebol, que querem integrar as categorias de base, para treinadores também que querem ter o sucesso nas suas equipes, né? Então tem muita coisa aqui que vocês, com o decorrer do vídeo aqui, vocês vão entender e vão levar para o trabalho de vocês, e vocês vão sair daqui com uma reflexão bem apurada daquilo que se deve fazer para ter o sucesso, ok? Então desde já peço para vocês aí, aqueles que gostaram do conteúdo, compartilhe, se inscrevam no canal, ative o sininho, né, para estar fortalecendo e para nós estarmos trazendo mais conteúdo para vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu vou soltar um pouco o vídeo aqui e depois vou dar algumas explicações. Isso é apenas, eu coloquei apenas esse vídeo aqui, que é um modelo de jogo, né? É um modelo, é uma ideia de jogo. E aí nós vamos falar sobre ideias, né? Seja ela a sua ideia parecida com essa daqui, seja a sua ideia parecida com esse modelo de jogo, seja a sua ideia diferente daquilo que você está vendo aqui, mas tudo não deixa de ser uma ideia. E aí nós vamos conversar sobre ideias. Se você está fazendo da maneira certa, da maneira correta, para poder alcançar os seus objetivos. Como acabei de frisar para vocês, há uns 2, 3 segundos atrás, seja você treinador de futebol, seja você jogador de futebol, seja você preparador físico, seja você fisiologista e várias outras áreas aí do futebol, né? Então, para ter resultado, precisamos ter uma ideia. E para ter uma ideia, precisamos fazer com que essa ideia funcione. Então, vou soltar um pouquinho para vocês, vou comentar um pouco para vocês e depois vamos falar sobre essa ideia. Vou falar aqui até um pouco sobre em cima do vídeo aqui, que não tem problema. O objetivo do canal aqui é uma ideia para se obter o sucesso. Percebe-se aqui que nós temos uma ideia. Qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer um balanço, subir as linhas, pressionar, roubar essa bola, sair numa transição compactando sempre as linhas para poder ter sucesso e estar mais próximo do outro, né? Que é compactação das linhas que nós falamos. Então, a partir do momento que você perde a bola, você está próximo à linha, você pode fazer uma pressão automaticamente, que nós falamos uma pressão pós-perda, né? E está bem engajado naquela ideia que foi passada para aquele momento, né? Então, para se ter uma ideia, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Uma ideia, se eu quero que a minha equipe pressione o adversário lá em cima, que faça o balanço, subindo as linhas degrau por degrau, e para que possa fazer uma pressão no momento certo, onde se tem uma bola escura. Bola escura nós falamos quando você faz um passo para o adversário, que o adversário ainda vai ter que fazer esse domínio para poder fazer a coordenação do seu corpo, se organizar, para depois ele conduzir essa bola, ou ele fazer um passo, ou ele fazer uma triangulação. Então, quando ele está no momento de dificuldade, é a hora da gente pressionar, que a gente pressiona rápido, com velocidade, com intensidade em cima do adversário, para se poder
roubar a posse dessa bola e fazer uma transição. Então, quando nós falamos ideia, nós colocamos aqui, dei esse exemplo aqui como ideia, que isso aqui é uma ideia, vamos colocar que seja uma ideia minha para o próximo jogo, né? Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer para essa ideia funcionar? Então, para essa ideia funcionar, automaticamente eu preciso criar treinamentos para que possa estar dentro desse modelo de jogo e dentro de uma metodologia que caiba essa ideia. Então, esse é o objetivo. Muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente não sabe como colocar essa ideia em prática. A gente acha que é só chegar lá, colocar e falar e explicar e vai acontecer. E não é assim, sabemos que não é assim. Uma ideia, para ela poder acontecer, precisamos de concentração, de foco, determinação, de treinamentos específicos para aquela ideia, para aquele modelo de jogo, entendeu? Para a gente poder, assim, começar a criar hábitos nos nossos jogadores para que eles possam desenvolver da melhor forma possível, né? Aquilo que foi programado. Então, por exemplo, você tem uma ideia de ser um jogador profissional. Eu tenho uma ideia de ser um jogador profissional. Mas o que eu preciso para ser um jogador profissional? Então, eu preciso treinar, ter uma técnica apurada, eu preciso ter força física, eu preciso ter velocidade, né? Às vezes, é claro que tem uns jogadores que é mais veloz que o outro, mas digo velocidade, porque se você não tiver nada de velocidade, fica muito difícil. Então, eu preciso trabalhar todos esses requisitos, eu preciso trabalhar taticamente, eu preciso olhar, observar a tática. A gente costuma olhar. Às vezes estamos fazendo esse vídeo aqui, às vezes só um jogador olha, não tem interesse. Não, tem interesse sim. Porque quando o seu treinador, o seu clube, onde você estiver, onde você for, ele passar esse tipo de treinamento, você tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Então muitos erram, por quê? Porque há uma ideia, mas não há como que eu vou dizer? Não há uma atenção, uma concentração para poder se desenvolver essa ideia. Então fica essa dica muito interessante para vocês, né? Para vocês poderem colocar na sua ideia, desenvolver treinamentos para aquela ideia, poder criar hábito para aquela ideia, e para você poder ter isso naquilo que você está pensando, naquilo que você quer. Por exemplo, outro tema que nós vamos colocar, por isso que eu falo para vocês, não olhem um pouco o canal, né, o vídeo que nós estamos falando, e depois vocês pegam, já clica e acha que já está legal. Não, tem muitas outras coisas aqui que nós vamos falar também. Como, por exemplo, eu quero um time bem concentrado dentro do campo, com poder de concentração muito alto. O que eu tenho que fazer para esse time, para essa minha equipe, ter esse poder de concentração alta? Eu preciso criar hábitos nos treinamentos, para poder eles entenderem que aquele treinamento, na verdade, nós já estamos trabalhando a concentração deles. Como se trabalha uma concentração? Por exemplo, vou dar o feedback para os jogadores. Eu tenho um tempo determinado para os jogadores, 2 minutos. 2 minutos, então 2 minutos vai ser dar aquele feedback. Eles já vão acostumar que em 2 minutos ele já tem que entrar ligado para poder desempenhar a atividade do treinamento. Por exemplo, vou dar feedback para eles hidratarem. Então quer dizer, vocês têm 1 minuto para hidratar. Então é 1 minuto para hidratar. Eles vão ter que ter aquela concentração. Você já está trabalhando a concentração dele para eles hidratar 1 minutinho, voltar para a atividade para a gente dar sequência na atividade. Como que eu trabalho a concentração dele? Vou fazer um trabalho, por exemplo, de posse de bola, estou vendo que o jogador está desatento, eu vou conversar com ele, vou criar hábitos, vou passar alguns argumentos, algumas ideias para ele, para que ele possa manter a concentração total no treino. Então são 20 minutos de trabalho. Eu quero esses 20 minutos em intensidade máxima, em trocas de passe, eu quero a concentração, não quero erros de passe, eu quero minimizar
alguns fatores que eu determino para esse tipo de jogadores. Então eu estou trabalhando a concentração desses jogadores, entendeu? Então isso faz toda uma diferença, né? Eu vou treinar, por exemplo, jogador profissional. Eu falo jogador, dou exemplo aqui de jogadores, porque também esse canal aqui nós vamos falar tudo de futebol. Estamos falando para treinador, preparador físico, auxiliar técnico, treinador de goleiro e etc. E jogadores de futebol, aqueles que estão em profissional, aqueles que estão em categoria de base e aqueles que ainda vão iniciar no futebol. Então é interessante para todos. Então eu falo para vocês, é um trabalho muito interessante, muito legal, né? É uma ideia que vocês têm, mas que tem que ser trabalhada para vocês criarem hábito nos seus jogadores, para vocês poderem desenvolver essa atividade e saber treinar. Por exemplo, eu quero um time que pressione, então para que eu vou fazer um bloco baixo? Por que eu vou treinar o meu time no bloco baixo saindo em contra-ataque? Né? Então, quer dizer, eu estou treinando uma coisa e estou implantando outra no jogo. Então, se eu quero um bloco baixo, eu tenho que fazer treinamentos no bloco baixo para que a minha equipe saia em transição em cima do adversário, em velocidade, seja ela em diagonal, pelos corredores laterais ou diagonais nos corredores central, bem sincronizado, para mim poder ter êxito na partida e aquilo que eu treinei eu vou colocar no jogo. Então é essa a ideia que eu falo para vocês, esse discernimento que nós temos que ter para poder você implantar o seu modelo de jogo e para que nos dias de jogos saia aquilo que você quer, ok? Então fica aqui mais uma ideia, mais um feedback legal para vocês e desde já agradeço aqueles que gostaram aí do conteúdo, que possa se inscrever no canal, possa estar compartilhando com o pessoal, possa estar comentando aí, né, para a gente poder saber o que vocês acharam aí do conteúdo, para a gente estar cada vez mais melhorando para vocês o canal, ok? Então desde já um abraço e até o próximo vídeo.